Olá, olá, pessoal do sétimo ano, espero que estejam todos bem. Hoje, então, a gente vai fazer o vídeo de retomada do seu conteúdo para avaliação bimestral, terceiro bimestre, capítulo 7, é esse aí que está na sua tela, ó, processo de colonização na América. Lembrar que você vai entregar um roteiro de estudos com o que você entendeu. Esse roteiro de estudo vale nota 0,40, né? E a prova é terça-feira, dia 24/9, nas duas primeiras aulas. Então vamos lá, só vai cair o capítulo 7, processos de colonização na América. Na aula de retomada da quinta-feira, a gente falou do título, né? Processo demanda tempo, então aqui a gente vai falar do conjunto de acontecimentos para a colonização da América. Colonização é quando um país domina o outro politicamente, então isso aconteceu na América em relação a Portugal e Espanha chegando no continente, primeiramente com Cristóvão Colombo, 1492, e depois no Brasil a gente tem aí Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, né? Então esse é o processo, e América é o território. Colono ou colonizador é o europeu, né? Então a metrópole fica na Europa, a colônia fica na América. Então, processos de colonização na América, a gente vai falar de todo o território americano, América do Norte, Central e Sul. Vamos para o primeiro texto. Primeiras interações com os nativos americanos. Então, primeiras interações. Quem teve essas primeiras interações com nativos americanos? Os europeus. Então, sendo eles espanhóis e portugueses. A primeira palavra que aparece aqui é eurocêntrica, né? Em destaque. Eurocêntrica, o nosso livro coloca aqui que é uma postura que analisa e qualifica os diferentes povos do mundo, usando como base os valores da Europa Ocidental. Então, vamos tentar deixar isso de uma forma mais simples. O que significa aqui no eurocentrismo é sempre o europeu a partir do seu ponto de vista contando a história. Então, sempre que a gente lê no livro a história contada pelo europeu, a gente vai ver que existe uma uma visão romântica dos fatos que vão acontecer na América e um certo heroísmo do povo europeu. Por isso que eles vão utilizar palavras como descobrimento, eles são os desbravadores, eles são os conquistadores. Então, sempre colocando o ponto de vista europeu e elevando essa cultura ou essa região do planeta em detrimento das outras. Então, no caso da América, ao chegar aqui, eles chamavam os povos de bárbaros ou de selvagens. Isso, de certa forma, vai justificar, de acordo com eles, a invasão do território e a colonização do território americano como um todo, né? A outra palavra que aparece em destaque aqui é a palavra descoberta, que a gente conversou bastante em aula também sobre a utilização dela. Então, existe uma discussão na historiografia muito grande sobre os termos eurocêntricos utilizados. Descoberta não tem sido mais utilizado nos livros, sempre que coloca como destaque e um questionamento. Por quê? Hoje em dia não se utiliza mais essa palavra pelo motivo de que nas terras onde os europeus chegavam ou chegaram, ali no final do século XV, início do XVI, já haviam habitantes, no caso, os povos indígenas. Então, não é correto, politicamente correto, utilizar o termo descoberta nesses casos. E o termo descoberta é mais um dos termos que vai entrar dentro da ideia eurocêntrica da construção da história, tá? E aqui a gente vai ver nosso livro com diversas gravuras, todas elas são eurocêntricas, lembrando que vão estar carregadas, né, de ideais renascentistas, como essa daqui, por exemplo, que tem profundidade e ela é romantizada, né? Mostra os europeus chegando aqui, no caso, a Pedro Álvares Cabral,
e sua tropa, e os indígenas aqui tudo em paz, né? Ninguém em posição de guerra, então tem crianças, tem pessoas sentadas, então ali tudo olhando muito curioso, então coloca de uma forma romântica esse desembarque dos europeus. A gente leu em aula também esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que conta como ele observava os indígenas, né, dessa inocência, e como ele se admirou também da beleza dos indígenas que encontrou por aqui. O segundo tema é os primeiros contatos, o olhar do outro. Aqui a gente vai falar sobre um pouco de estranhamento, né? Então, tanto os europeus para com os indígenas e tanto os indígenas também para com os europeus. É importante a gente pensar que o estranhamento ele não tem juízo de valor, bom ou mal, né? Então, uma coisa pode lhe parecer estranha a início e depois você gostar ou não. Aqui a gente tem mais uma gravura, né? A chegada de Cristóvão Colombo, retratando aí o ano de 1492 e de novo também os indígenas ali atrás das árvores, muito curiosos, né? Então, o Cristóvão Colombo com a bandeira na mão, com espada, sempre muito heróico, essa visão eurocêntrica, lembrando aí os ideais do Renascimento, né? Dos renascentistas estão presentes nessas obras. Aqui mais uma obra que vai mostrar essa ideia, então, quando retrata o indígena, retrata ele um pouco como selvagem. A gente analisou que nessa obra aqui, essa moça brasileira, no caso, é uma mulher tapuia, ela está carregando um pé no cestinho nas costas e um braço, né, na sua mão. Então, como se ela estivesse carregando pedaços de pessoa e de uma forma bem tranquila. Essa visão ela é vendida muito na Europa no período para justificar a ação dos europeus no território. Então, já que eles são selvagens a esse ponto, é importante uma intervenção. Essa é a construção que se faz desse pensamento, né, dessas obras. Primeiros contatos entre indígenas e espanhóis e portugueses. Então, aqui a gente precisa lembrar como que os portugueses e espanhóis chegam aqui e qual o contexto que está acontecendo lá na Europa. E na Europa está acontecendo algo chamado mercantilismo, onde os reis estão tentando cada vez ser mais ricos, e também está acontecendo um outro movimento que é de reforma e contra-reforma religiosa. Então, a partir de Martinho Lutero, surgem novas outras igrejas cristãs, e a Igreja Católica vai precisar fazer uma contra-reforma e se movimentar para conquistar mais fiéis. Então, a Igreja Católica tem aí também como objetivo a expansão da fé cristã, e por isso espanhóis e portugueses são os países que vão assinar o Tratado de Tordesilhas, até porque França e Inglaterra ainda estão em disputas entre essas duas nações, né? Mais uma imagem aqui, mais uma gravura, né, de Colombo pousando em Hispaniola, que é aqui na América. E aí essa gravura traz a inocência dos povos indígenas, né? Eles trazendo vários objetos de presente para Cristóvão Colombo. E observem aqui ao fundo à esquerda os europeus já auxiliados por indígenas, né, erguendo a primeira cruz, né? Então que vai mostrar aí que o cristianismo chega junto com a colonização da Espanha e de Portugal. E aí a gente vai ter que falar sobre a assinatura do Tratado de Tordesilhas, porque vai ser esse documento assinado por Portugal, Espanha e Portugal, Espanha e a Igreja
que vai garantir a expansão do território, tanto português quanto do território espanhol. Então, a Portugal e Espanha tiveram apoio da Igreja Católica por alguns motivos. Primeiro, a Igreja não queria que esses reinos entrassem em conflito por causa das terras, então fez a intervenção. Segundo, os reis de Portugal e Espanha, ambos eram católicos, então a Igreja tinha um determinado poder dentro do território de diálogo com essas realezas, né? E terceiro, a expansão da fé cristã. Vão vir os jesuítas em missões, vão montar missões aqui no território americano para a catequização dos indígenas, né? Ou dos povos que eles viriam a encontrar que ainda não tinha nome nesse momento, tá? Então a igreja tem esse interesse também, Portugal e Espanha, como reis, têm interesse de expansão de território. Aqui entre as disputas territoriais, esse é o documento que eu estou falando, Tratado de Tordesilhas, né, entre Portugal e Espanha, com assinatura aí da Igreja no ano de 1494, tá? Esse documento está na Biblioteca Nacional de Portugal, hoje em Lisboa. Mas, como foi assinado por Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas, vão aparecer alguns outros países, como por exemplo aparece aqui, ó, Inglaterra e França, que também vão se envolver nessas grandes navegações e buscar seus interesses na América. Então, França, Inglaterra e mais para frente a Holanda também vão fazer saques ao território americano. Qual é o interesse da França, da Inglaterra e da Holanda? É um interesse extremamente comercial. Então, eles vão fazer o que de estratégia para chegar no território? Alianças com os nativos. Então, vão chegar aqui e vão fazer aliança com povos indígenas para guerrear contra os portugueses ou, em alguns casos, contra os espanhóis. E a ideia deles não é uma ocupação, e sim a retirada de mercadorias para garantir o seu lucro na Europa. Lembrando que essa relação com os indígenas aqui sempre foi uma relação de escambo, nunca foi uma relação de compra e venda. Até porque os indígenas da América não há registro que eles tinham moedas, né, dinheiro circulando, ou uma hierarquia, quando se fala do Brasil, uma grande hierarquia política, isso não havia. Então, vai na base da troca, tanto é que dentro dessas trocas, em alguns documentos, até mesmo escrito por Cristóvão Colombo, vai aparecer que eles julgavam que os indígenas eram muito inocentes, que não tinham metal e de que não davam o determinado valor que os europeus davam para o ouro e por isso trocavam ouro por qualquer coisa, como um espelho ou qualquer outra coisa que os europeus trouxessem, principalmente no caso do Brasil. Então, essas trocas feitas por escambo. Mais adiante, a gente vê aqui, ó, ocupações francesas e holandesas, que eu disse para vocês, né? Então, alianças com nativos e a não ideia de ocupação, e sim de extração de mercadoria. Então, a gente tem uma imagem aqui, uma gravura de derrubada de pau-brasil e vários barquinhos ali a serem carregados. Franceses na América. Essa foi a tática que os franceses utilizaram. Aqui em Bertioga mesmo houveram alguns conflitos entre franceses e portugueses, sempre com a ideia de utilizar povos nativos para guerrear contra outros povos, porque a quantidade de europeus no território não era o suficiente para fazer uma guerra, então eles utilizavam os indígenas. Os holandeses em território brasileiro já tiveram um pouco mais de êxito. Ocuparam Recife e Bahia, foram expulsos da Bahia e ficaram governando Recife. O que eles fizeram lá foi mais uma ideia de se aliar com os donos de escravizados, então uma elite de Recife, e ali eles deram alguns benefícios para essa elite que os portugueses não davam, como, por exemplo, modernizar as cidades de Olinda e de Recife,
empréstimo de dinheiro para que esses senhores pudessem comprar mais escravizados, ampliar suas plantações, modernização das cidades, liberdade religiosa. Então, dessa forma, com alguns benefícios que os portugueses não davam e os holandeses deram, Olinda e Recife, ali na região de Pernambuco, se tornou uma América holandesa por algum período. Isso vai ter uma consequência quando os holandeses, ao serem expulsos do Brasil, né, depois de alguns anos que os portugueses conseguem expulsá-los, eles vão levar mudas de cana-de-açúcar para outras colônias e vão vender açúcar na Europa também, o que vai ocasionar uma concorrência contra Portugal na Europa pela venda do açúcar, e o preço do açúcar português vai cair, causando prejuízos à corte portuguesa na venda desse produto que era tão lucrativo no período. Então, esse é um pouco dos holandeses aqui na América e principalmente no Brasil. O Brasil pré-colombial, o escambo e o pau-brasil. O pau-brasil vai ser a primeira riqueza a ser extraída do nosso território, e em seguida a gente vai ter aí a produção da cana-de-açúcar, mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante, que já é com mão de obra escrava. Nesse momento aqui é só o contato entre indígenas e portugueses mesmo. Aqui os nomes que foram dados aos territórios, né? Ao território, Pedro Vaz de Caminha, o primeiro nome dado é Ilha de Vera Cruz. Depois, nas cartas aparecem Terra dos Papagaios, depois Santa Cruz, e só em 1512 o nome Brasil passou a ser utilizado para esse território, e em decorrência da madeira que era extraída daqui, né? As feitorias na América Portuguesa. O que são feitorias? É esse posto comercial que vai ser no porto, como se fosse um porto, né? No litoral, nos portos das colônias. É um galpão onde se armazenavam as mercadorias que vinham tanto de dentro do Brasil, se armazenava lá para poder embarcar, e as que vinham de Portugal se armazenavam ali também para ser distribuída no território, né? Então, olha o que o livro coloca aqui. Posto comercial nos portos das colônias, onde se armazenavam e negociavam mercadorias e que, em alguns casos, serviam como primeiras fortificações coloniais. Então, também servia como ponto de defesa. Depois vão ser construídos os fortes, né? Então, a feitoria é esse lugar de comércio e também no início vai servir de defesa. Vai garantir a extração de recursos naturais do Brasil, né? Primeiro pau-brasil, depois, como eu disse para vocês, cana de açúcar. Aqui estão as feitorias, né, do Brasil. São 4 feitorias. Feitoria do Rio de Janeiro, Cabo Frio, que fica também no estado do Rio de Janeiro, Baía de Todos os Santos, ou Todos os Santos, onde hoje é a Bahia, Aleixo, de Santo Aleixo, e Feitoria de Pernambuco. Essa, por um período, passou a ser domínio dos holandeses, né? Colonização na América. Sobre colonização, a colonização que apareceu no Brasil foi uma colonização de característica de exploração. O que é uma colonização de exploração? Uma colonização de exploração é quando tem, primeira característica, monocultura, plantação só de um gênero agrícola. No caso do Brasil, a primeira plantação monocultura foi a cana-de-açúcar. Depois, foi mão de obra escravizada preta, trazida da África, né, os escravizados. Terceira característica, latifúndio, que é uma grande extensão de terra. E quarta característica, tudo produzido é para venda no comércio externo. Então, a importância era vender esses produtos. Então, essa é a colônia de exploração que foi utilizada aqui no Brasil. E existe um outro tipo de colônia, que é a colônia de povoamento, que é quando o colonizador, né, ele organiza um espaço para viver na colônia. Então, ele cria uma infraestrutura ao redor do seu convívio.
né? Isso vai acontecer, por exemplo, nas colônias do centro-norte dos Estados Unidos ou então no Brasil, após a vinda da família real em 1808, mas isso a gente vai conversar mais para frente também, tá? Então, esses são os dois tipos de colônia. No Brasil vai acontecer a colônia de exploração nesse início, né? E eu acho que eu vou ficando por aqui. Agora é só atividade. Então, desejo a vocês todos bons estudos e a gente se vê na sala de aula após a avaliação. Espero que vocês tenham ido bem já nesse momento. Não esquece de fazer o resumo e a gente conversa. Forte abraço para vocês, boa prova. Tchau, tchau.